Vamos lá, meus alunos do primeiro ano, olha só, aqui o professor Almeida trazendo mais uma aula de Química para você, hein? E essa aula hoje é a aula de número 12. Então, essa aula de número 12, ela aborda sobre símbolo dos elementos químicos, fórmula das substâncias e também equações químicas. Vamos lá, então? Olha lá na tela para a gente ver. Ok? Então, nós temos o quê? Equações químicas para aprender, fórmula das substâncias químicas e símbolo dos elementos químicos, tá bom? Tudo isso nessa aula, porque quando você aprende a equação química, você aprende também como escrever e como expressar graficamente as reações químicas, não é isso mesmo? Então, símbolo dos elementos químicos, tá certo? Ó, o que é um elemento químico, hein? Nós temos na tabela periódica muitos elementos químicos, tá? Cada elemento químico representando substância diferente, é lógico. E o que acontece? Elemento químico, junto de todos os átomos com o mesmo número atômico, isto é, com o mesmo número de prótons. Nós sabemos que o número atômico é o número que identifica o átomo, não é isso? Então, o número atômico Z identifica o elemento químico. E esta proposta foi feita pelo cientista Moseley em 1914. Então, só relembrando. Elemento químico. Então, os átomos são partículas muito pequenas. E elemento químico é um conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico, isto é, que tem o mesmo número de prótons. Prótons são as partículas positivas. E número atômico é o número que identifica o elemento químico, né? Foi isso que o cientista Moseley, em 1914, ele estabeleceu essa proposta. Assim, um átomo isolado, ele também representa um elemento químico. Por quê? Porque ele forma um conjunto unitário de átomos. Então, isso é muito importante para a gente saber que os átomos, eles são representados por símbolos, tá bom? E esses conjunto de átomos de mesmo número atômico é o que denominamos de elemento químico, tá? E aí, os símbolos químicos que adotamos atualmente, eles foram organizados pelo químico, né? Eles foram organizados pelo cientista, pelo químico sueco, Jacob Berzelius, que viveu entre 1779 e 1848, e ele adotou o latim como o idioma principal. Então, os símbolos químicos que adotamos atualmente foi Berzelius, né, que ele criou e adotou o latim como o idioma principal na época. Assim sendo, o que sabemos? É que atualmente, a organização que comanda toda a nomenclatura química é denominada IUPAC. Bom, IUPAC é uma sigla, né? Que em inglês significa, olha aí, que vem de União Internacional de Química Pura e Aplicada. Toda vida que falamos em nomenclatura, a maneira de dar nome aos elementos químicos, às substâncias químicas, que chama-se o nome oficial, então nós falamos com base na IUPAC. U, União e Internacional, C, Chemistry, que é química, P, pura e aplicada. Então, existem denominações comuns, mas quando se fala em IUPAC, significa dizer que é internacionalmente. O nome do elemento químico, da substância, seja aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, é a mesma nomenclatura. E hoje em dia, esses símbolos internacionais dos elementos químicos, eles são dados dessa forma, sendo que as letras são sempre de forma.
A primeira letra obrigatoriamente deve ser maiúscula e a segunda ou a terceira deve ser minúscula. Nunca escrever as duas letras que representam o símbolo minúscula e nem as duas maiúsculas. A primeira obrigatoriamente é maiúscula e a segunda, então, seria minúscula. Tá joia? Portanto, eles representam, os símbolos representam, olha, os símbolos que representam os elementos químicos, eles são baseados em diversos fatores. E entre esses fatores, temos o padrão internacional, que facilitam a identificação do termo em qualquer lugar do mundo. Como foi isso? Então, se tem o padrão internacional, exatamente com base na IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada. Tá? Assim sendo, o nome é escolhido de acordo com o seu significado em latim, mas eles também podem fazer referência aos nomes dos descobridores, quer dizer, dos cientistas, dos pesquisadores, ou ainda o local da descoberta, onde aquele cientista se encontrava, onde pesquisou sobre os elementos químicos. E aí, por isso que dizemos que o nome a ser escolhido do elemento químico pode estar de acordo com o significado realmente daquela matéria em latim, ou do tipo de átomo em latim, também em relação ao nome, em homenagem ao cientista descobridor, ou à região, quer dizer, ao local onde aquele elemento químico foi descoberto, né? Porque na natureza nós temos o quê? Solo, ar, água, enfim. Portanto, vamos verificar alguns exemplos só para ilustrar. Vamos lá, então. Quando nós temos o elemento químico califórnio, olha aí, a sigla significa o símbolo CF. C maiúsculo, F minúsculo. Isso por quê? Porque homenageia a Universidade da Califórnia, o local onde ele foi sintetizado, onde ele foi produzido, onde ele foi descoberto. Beleza? Então, o símbolo, só observando, duas letras, a menor é maiúscula e a primeira maiúscula e a segunda é minúscula. Califórnia, porque foi na Universidade da Califórnia que descobriu o elemento químico, não é isso? E aí, vamos falar agora do magnésio. Magnésio, hein? Magnésio. O símbolo ou a sigla é Mg. M maiúsculo, G minúsculo. E isto faz referência à região de Teressália, chamado em grego de magnésia. Então, se essa região, ela em grego significava magnésia, e daí do termo do nome magnésia, criou-se o nome do elemento químico magnésio, cujo símbolo é Mg, M maiúsculo e G minúsculo. Não escrevam, meus caros alunos, em momento nenhum que vocês estiverem fazendo atividade, exercícios, provas, nunca esqueça de que o símbolo do elemento químico obrigatoriamente tem que ser letra maiúscula e minúscula, respectivamente. Porém, se só for representado por uma letra, claro que a letra desse elemento químico deve ser maiúscula. Lítio, olha aí, nós vimos o elemento químico califórnio, CF, magnésio, Mg, e agora vem o lítio, né? Cujo símbolo Li. E de onde vem, então, o símbolo Li e o nome lítio para esse elemento químico?
é que vem do grego, denominados litos, que significa pedra. Por isso que o lítio é um metal e você geralmente encontra tanto o lítio como o magnésio, encontra nas rochas, encontra geralmente, olha aí, nas pedras, não é isso? Então, daí se obtém o lítio, que vocês vão ver que trata-se de um elemento químico que corresponde aos metais. Aqui nós temos ilustrado uma tabela no qual temos vários elementos químicos e os seus respectivos símbolos. Lembrando que nem sempre a sigla ou o símbolo do elemento químico tem diretamente relacionado ao português. Por exemplo, o potássio. O potássio, o símbolo é K. Por que é K? Porque vem do latim kalium. Fósforo. Por que fósforo? O símbolo do elemento químico é P. Porque vem de fósforo. Enxofre. Por que que é enxofre? Olha aí, é enxofre. E o símbolo, por que é S? Porque vem de sulfuro. Carbono. O carbono, o símbolo do elemento químico, corresponde a apenas uma letra. Esta letra é a letra C, que representa o carbono. Então, começando por M, nós vimos o magnésio, que era Mg. Mas agora nós temos aqui o quê? O manganês. E o manganês, o símbolo é Mn. M maiúsculo e N minúsculo. Nitrogênio, assim como o carbono, representado por apenas uma letra maiúscula no seu símbolo, tá? Continuando, alumínio. Alumínio, então nós temos aqui, ó, a L, o símbolo do elemento químico alumínio. Bromo, o símbolo é Br. Cálcio, ok? Então, cálcio, exatamente o quê? Ca. Todos os elementos químicos cujo símbolo é representado por duas letras, a primeira sempre maiúscula e a segunda sempre mercúrio. E o mercúrio? Por que o mercúrio é Hg? O mercúrio é Hg porque vem de hidrágeno. E o oxigênio, assim como o carbono e o nitrogênio, ambos oxigênio é representado pela letra O. Então, só ilustrando aqui, meus caros alunos, a importância de você saber o nome do elemento químico e saber também o símbolo do elemento químico. Ok? Para que vocês possam, quando precisar identificar, não precisa escrever o nome, escrever o símbolo, e aí, claro, e aí já sabemos exatamente do que se trata, não é? Esperamos que vocês estejam entendendo, né, numa linguagem clara, como os símbolos do elemento químico nem sempre representam as iniciais do nome. Por quê? Porque a origem é exatamente do latim. Tá joia? No caso de dois ou mais elementos químicos terem o nome iniciado pela mesma letra, geralmente é acrescentada a segunda letra, que ela é minúscula, para fazer a diferença, ou seja, para distinguir um do outro. Em português, nós temos o quê? O cálcio. Nós temos o cálcio, o nome original vem do Cars, cujo símbolo é Ca. Temos também o césio. O césio vem do Césius e o símbolo é Cs. Por exemplo, com C, nós temos vários outros elementos químicos. Vocês viram o carbono, vocês viram o cálcio, vocês viram o césio. Nós vamos ter também o quê? O cobalto, que é CO, o cloro, que é Cl, e assim sucessivamente. Nós vamos ter vários elementos químicos, ok? Começando com a letra C
E a diferença você vai ter na letra minúscula, que é a segunda letra do elemento, tá bom? O símbolo, o que representa? Então, o símbolo de um átomo representa, ou seja, o símbolo representa um átomo no elemento químico. Porque o elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Quer dizer, é um conjunto de átomos que tem o mesmo próton. Quando eu falo um átomo de hidrogênio, significa um H ou apenas H. Não precisa escrever um antes, porque nós já sabemos que é a unidade, né? 2 átomos de hidrogênio, então podemos expressar por 2H. O que acontece? Quimicamente, 2H diferente de H2. Por que, professor, que é diferente de H2? 2H, eu tenho 2 átomos isolados. H. E H2, eu tenho 2 átomos de hidrogênios que uniram entre si e representa a substância hidrogênio. Tá bom? Então, aqui nós temos os 2 átomos isoladamente e aqui nós temos uma molécula de hidrogênio que representa as substâncias. Porque moléculas representam as substâncias em si, o átomo, os elementos químicos. Quando eles estão separados, nós trabalhamos em 2 unidades de H. E quando eles se ligam entre si, aí sim passa a ter molécula. Porque o que é molécula? Molécula nada mais é do que um conjunto de átomos ligados entre si, representando as substâncias. Por isso que hidrogênio aqui está representando a substância hidrogênio. Já que vocês viram o que significa elemento químico, já que vocês viram o que representa agora moléculas, né? Símbolos, os símbolos dos elementos químicos, e aí, quando esses átomos se unem entre outros, teremos as moléculas dos compostos, ou teremos compostos químicos, que são representados o quê? São fórmula das substâncias. Todas as substâncias, primeiro, você está lembrado o que é a substância, meu caro aluno? São os diversos tipos de átomos que existem ou tipos de matéria que existem na natureza. Substâncias são os diversos tipos de matéria que existem na natureza e são formadas por átomos. Então, todas as substâncias são formadas por átomos. O que acontece é que essas substâncias podem ser classificadas de 2 maneiras. Teremos, então, as substâncias simples, que são formadas por átomos de um mesmo elemento químico, ou teremos as substâncias compostas, que são formadas por átomos de 2 ou mais elementos químicos. Aí sim, as moléculas são exatamente as menores unidades que apresentam a composição característica de uma substância. E geralmente o que acontece? Conforme eu falei, o que são moléculas mesmo, hein? Moléculas, elas são formadas pela união de 2 ou mais átomos, tá joia? E na sequência, nós temos aí o seguinte, olha só. Existem substâncias que não são formadas por moléculas. As substâncias, elas são iônicas. E nós temos as substâncias metálicas. Então, quando se fala iônica, o que acontece? Vocês vão ver isso aí, que é a maneira de como os átomos ligam entre si. Os que doam elétrons e os que ganham elétrons vão ser conhecidos como íons. E aí, as substâncias, pela fórmula que ela apresenta, ela é conhecida iônica. Quando, por exemplo, os metais estão simbolizados individualmente, então nós temos as substâncias metálicas. Isso aqui só para ilustrar para vocês e fazer com que entender. O que é um elemento químico? O que é um átomo? O que é uma substância química? Simples ou composta?
e como a fórmula das substâncias, elas são contadas. O que são moléculas, é isso? Então, aqui para você entender e ficar melhor de compreender na sequência, porque a química é a evolução de conhecimentos. Para representar as moléculas de uma substância, seja ela simples, seja ela composta, os químicos utilizam fórmulas. E que fórmulas? Como assim? Ó? A molécula de um gás etano, quer dizer, uma substância que na temperatura ambiente já está na fase gasosa. Então, a fórmula apresenta o quê? 2 átomos de carbono e 6 de hidrogênio. Significa dizer que esses átomos estão ligados entre si, formando um composto químico, e aí nós chamamos de molécula. O 2 significa atomicidade, número de átomos de carbono que apresenta aquele composto. 6, atomicidade, significa o número de hidrogênio que foram ligados entre si para formar a molécula do gás etano. E aí, olha só, né? Formada por 2 átomos de carbono e átomos de hidrogênio, 6 átomos de hidrogênio. Cada substância, cada molécula ou composto iônico, quimicamente, ele é representado através de fórmulas, que são as fórmulas químicas. Né? A molécula da água, então, tem 3 átomos da molécula da água, sendo 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio. E olha aí, exatamente a combinação entre 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que jamais deixará de existir. Sempre que falarmos na substância água, então falamos em H2O. H2O, 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio ligados entre si. Exemplo de substâncias simples e substâncias compostas. Por quê? Porque você viu que substâncias são os diversos tipos de matéria que existem na natureza. E essas substâncias, elas são constituídas de átomos que, quando eles se unam, formam moléculas. Então, o gás hidrogênio, sua molécula, H2. O gás nitrogênio, sua molécula, N2. O gás oxigênio, sua molécula, O2. O gás ozônio, sua molécula, O3. Você está vendo o quê? Substâncias simples, olha, lembrando, substâncias cuja fórmula apresenta apenas átomo de um mesmo elemento químico. H2, somente hidrogênio. N2, somente nitrogênio. Ozônio, somente oxigênio. E gás oxigênio, também somente oxigênio. A diferença é que o gás oxigênio são 2 átomos do elemento químico oxigênio e ozônio, 3 átomos do elemento químico ozônio. Eu estou falando aqui de substâncias simples. Agora, vamos para as substâncias compostas. E aí, revendo, são substâncias cujas fórmulas são representadas por mais de um elemento químico. Olha aí. Ácido clorídrico, conhecido ácido muriático. HCl, elementos de hidrogênio e cloro. Amônia, NH3, átomos de elemento nitrogênio e hidrogênio, respectivamente. Água, hidrogênio e oxigênio e gás carbônico, CO2. Olha aí. Isso aqui é a diferença entre substâncias simples e substâncias compostas. Então, você não esqueça de que é muito importante você saber classificar os tipos de substâncias pelos tipos de átomo que a fórmula apresenta, tá bom? Com relação à forma molecular. A forma molecular representa o quê? O nome já está dizendo. Uma molécula da substância. E exemplo nós temos aqui, ó, uma molécula de água. Quando eu falo uma molécula, ó, vem antes. Uma molécula da substância água que tem 2 átomos de hidrogênio e oxigênio. Ou apenas H2O. Quando eu tenho 3 moléculas de água, olha lá.
Aqui eu tenho 2 moléculas de água, né? Vamos considerar aqui. Se eu tiver 3 moléculas de água, eu vou ter 3 H2O. Quando eu tenho 2 moléculas de água, eu tenho 2 H2O. Lembrando, o coeficiente indica a quantidade de moléculas que existe da substância. E o índice é o índice atômico, é o índice de atomicidade, que indica quantos átomos de cada elemento existe no composto. Então, coeficiente é o número que antecede e índice é o número que vem depois em cada símbolo do elemento químico, representando o número de átomos daquele elemento. E assim sendo, olha aí, o índice indica a quantidade de átomos de cada elemento químico que existe em uma determinada molécula de uma determinada substância, tá bom? Só para quando você ver essas notações, como aí, ó, 1 molécula de água, 3 moléculas de água. E cada molécula de água, você sabe que existe o quê? 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Com relação agora, vocês viram símbolos, vocês viram o que é uma substância simples e composta, vocês viram como determinar, expressar os símbolos dos elementos químicos, e aí a diferença entre coeficientes e o índice, quando nós temos a fórmula de uma substância. E agora vamos conhecer o que significa equação química, hein? Equação química é a representação simbólica da reação química. Então, como você representar uma reação química, você vai escrever e a partir do momento que você escreve, você está tendo o quê? Uma equação química. Para isso, as substâncias que se unem entre si, elas são chamadas reagentes. Quando elas se unem, os átomos, as ligações entre os átomos que constituem aqueles elementos químicos, elas se rompem e passam a formar novas substâncias, que então são chamados produtos. Então, nós temos reagentes e nós temos produto. No caso de mais de uma substância como reagente ou como produto, suas fórmulas são separadas pelo sinal de mais, ok? Quer dizer, uma substância misturada com a outra, a gente coloca o sinal de mais. Matematicamente, mais quer dizer soma, não é? Mais quer dizer soma. Mas no caso de mais de uma substância, então nós agregamos, ou seja, colocamos para dizer que uma substância está se unindo a outra substância. As primeiras reagens e os produtos se formam. Reagentes misturam-se, transformando-se em produtos, ok? Ao se apresentar uma equação química, deve-se o quê? Deve-se especificar o estado de agregação. O que é o estado de agregação? O estado físico da matéria, sólido, líquido ou gasoso, de cada substância que está envolvida naquela reação. E fique atento, pois alguns símbolos são utilizados nas equações para indicar determinadas ações que nelas ocorrem. Como, por exemplo, quando ocorre uma reação química dos elementos químicos, lógico, a substância, nós vamos ter o mais. O sentido que ocorre a reação química indica o que vai ser produzido. A seta significa o quê? Transformação, ok? E o mais significa que uma substância está se unindo a outras substâncias para reagirem entre si e formarem produto. E a seta significa que a reação química aconteceu e que está havendo uma transformação. Quando existir presença de catalisador ou aquecimento,
utilizamos o que a gente chama uma letra grega denominada de delta. Quando existir um sólido que se precipita, reações entre dois reagentes que se solubilizam, e essas reações acontecem a formação de produtos que tem um que no fundo do recipiente ele decanta, ele vai para o fundo do seu recipiente, ele não fica dissolvido. E aí nós temos aqui, ó, essa seta aqui, ó, no sentido vertical, onde dizendo que algo está precipitando. A reação pode acontecer nos dois sentidos? Pode. Parte de reagente formar produto, parte de produto formar reagente. Se existir presença da luz, essa letra é chamada lambda. Então ela está em cima da seta, que é a transformação, a reação química, porém indicando que aquela reação acontece na presença da luz. A substância cujo estado físico é encontrado no estado gasoso, então depois do símbolo dela escrevemos um G minúsculo entre parênteses. Quando tivermos no estado sólido, um S minúsculo entre parênteses. Quando tivermos no estado de vapor, um V entre parênteses. Estado líquido, L entre parênteses. Porém, se aquela substância ela estiver dissolvida na água, então não dizemos que ela é líquida, porque ela só vai ser líquida quando ela se fundir, quando ela se derreter, digamos assim, passar do sólido para o líquido, ela somente. Mas se ela for dissolvida na água, então expressamos o que chamamos de aquê, que significa aquoso, tá joia? Então as reações, toda vez que vai acontecer, precisamos dessas denominações para saber em que condição aquela reação está acontecendo. Exemplo, carbono sólido reagindo com oxigênio gasoso, formando CO2 gasoso. A seta indica, né, transformação. Em palavras, uma molécula de carbono reage com uma de oxigênio para formar uma molécula de gás carbono, tá bom? Então, só para vocês ilustrarem como se representa as reações químicas. Os níveis de estudo da química, olha só. Claro que nem todas as substâncias que você observa em reações, nas reações químicas, elas são vistas a olho nu. Portanto, nós podemos ter macroscopicamente, a olho nu, nós podemos ter microscopicamente, com auxílio de microscópio, ou simbolicamente, tá bom? Então, existem várias maneiras de, quando vamos estudar química, como representar as substâncias e como representar as reações químicas também. Através de símbolos, sim, trabalhando conforme nós vimos aqui, ó, símbolos. Então, carbono, C, oxigênio, enfim. E essas substâncias, você precisa observar se a reação está acontecendo. Isso pode ser macroscopicamente ou pode ser microscopicamente, tá certo? Macroscopicamente. Então, você tem um copo com o líquido incolor, que é a água. Então, um copo com o líquido incolor, a água. E aí? As moléculas de água, você está vendo a água, mas você não está identificando as moléculas. Você só está vendo o líquido no geral. Você não está identificando hidrogênio nem oxigênio. Macroscopicamente, você vê o copo com a água que é incolor. E microscopicamente, você identifica as moléculas da água. Simbolicamente, você escreve a água como H2O e a representação das moléculas de água. Convido você agora, meu aluno, para um aprender fazendo. Vamos lá, então? Olha só. A vitamina C, representada pela forma C6H8O6, também conhecida como ácido ascórbico. Ela é necessária para a formação dos vasos sanguíneos, cartilagens, músculos, colágeno nos ossos, para o processo de cura do corpo. Agora vem, com relação à representação da vitamina C, é correto afirmar. Letra A, apresenta 20 elementos químicos em uma fórmula. Letra B, a representação C6H8O6 é um símbolo. Letra C, apresenta 3 componentes que são elementos químicos. Letra D, trata-se de uma substância simples ou é uma mistura e união
é uma mistura e não uma substância pura. Qual das alternativas, então, você escolheria com relação à fórmula da vitamina C, né? Componente principal da vitamina C, que é o ácido ascórbico. E aí, se você assinalou a letra C, parabéns, porque ela apresenta 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio, independente da quantidade de átomos, mas que ela é constituída por esses elementos químicos cujos átomos são ligados entre si. Beleza? E aí vem um comentário. A vitamina C, cujo componente principal é o ácido ascórbico C6H8O6, conforme a representação, apresenta 3 componentes: carbono, hidrogênio e oxigênio, meu caro aluno. Vamos lá, então, agora, ó, para outro aprender fazendo. E neste aprender fazendo, olha o anunciado. O ácido sulfúrico é a substância química produzida e comercializada em maior quantidade pela indústria química mundial. Essa substância é formada por moléculas nas quais há 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Está vendo aí, ó? De acordo com a descrição, assinala a alternativa que apresenta a forma molecular correta do ácido sulfúrico. Letra A, 2H1S4O. Letra B, 2HS4O. Letra C, HSO. Letra D, H2SO4. Ou letra E, 2HSO4. Tá vendo lá, ó? O que acontece? É formada por, nas quais, 2 átomos de hidrogênio, 1 átomo de enxofre, cujo símbolo é S, e 4 de oxigênio. Lógico que a resposta correta seria H2SO4. Você não poderia colocar o 2 antes do composto, porque senão formaria 2 moléculas. E está perguntando aqui, olha aí, a substância formada por moléculas, uma única molécula que representa o ácido sulfúrico, ela tem 2 átomos de hidrogênio, por isso H2, um único átomo de enxofre, S, e 4 de oxigênio. Tá joia? E aí, olha só, o comentário, exatamente a letra D, porque o ácido sulfúrico, ele é representado, é composto por quem, olha? Não é 2H, é H2, 2 átomos de hidrogênio, tá bom? Conforme. 1 átomo de enxofre, que é o S, tá bom? 1 átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Então, não escrevo 4O, mas eu escrevo O4. E aqui nós teremos, portanto, a fórmula molecular do ácido sulfúrico. O que nós queremos aqui? É que vocês aprendam sempre a expressar as fórmulas corretas, seja dos elementos químicos, seja dos compostos, enfim. Aí, meu caro aluno, veja só, foi muito importante que vocês aprenderam sobre símbolo dos elementos químicos, substâncias simples e compostas, as fórmulas dos elementos químicos, as fórmulas, digamos, das substâncias, moléculas, né, que comportam. E a diferença entre índice e coeficiente. Coeficiente, a quantidade de compostos, de moléculas que se formam de uma substância. Quando eu falo índice atômico, é o número de átomos do elemento químico que constitui aquela substância, tá certo? E aí, já que vocês aprenderam nessa aula sobre as equações químicas também, o que significa reagente, o que significa produto, o que significa seta, transformação ou reação, e ainda alguns símbolos para dizer em que condições aquela reação química está acontecendo, tá bom? Bom, aí agora você vai ficar ligado, que eu voltarei já já para fazer uma breve revisão, e aí garantir o teu sucesso na atividade de sala. Vamos lá então? Olha aí!